Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, o verso 47 a seguir. Diz assim o texto: E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: Permiti ainda isto, ou em algumas traduções, basta. E tocando sua orelha, o curou. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Esse texto é bastante conhecido de toda a igreja. Nós que com frequência caminhamos sobre os evangelhos, que lemos o Novo Testamento, nós sabemos bem da história de como se deu a traição, a prisão de Jesus. Nós temos entendimento de tudo isso. Jesus, ele passa um período específico em oração. Antes de ser traído, antes de ser entregue, Jesus, ele mostra aos seus discípulos a importância de orar, a importância de falar com o Senhor. Aquele talvez seria o período mais difícil da vida de Jesus. Aquele seria o período mais complicado. E Jesus ensina aos seus discípulos a importância disso. E o texto que nós acabamos de ler, há pelo menos 3 personagens principais. Obviamente, Jesus no centro da história, mas Judas e também Pedro, não citado aqui por Lucas. E esse texto mostra um traidor, um defensor e um salvador. Esse é o resumo desses versículos, dessa perícope que a gente acabou de ler. O que eu quero destacar com vocês essa noite é algo muito simples. A primeira verdade, e por isso eu deixei claro, o fato do verso 41 dizer que Jesus estava em oração. Jesus, ele não entra no Getsemane. Jesus não entra na hora mais escura da sua vida para orar. Jesus não vai orar porque simplesmente tem entendimento de que a sua hora é chegada. A oração na vida de Jesus é um costume. Você vai ver, por exemplo, os evangelhos narrando que em determinados momentos ele passava a noite em oração. Jesus passava as madrugadas, as vigílias da noite, orando ao Pai. Jesus está preparado para aquele momento, porque ele vem, obviamente, construindo a sua vida enquanto homem, em oração. E talvez o nosso grande problema é que nós esperamos as coisas piorarem. Nós aguardamos a hora da guerra, a hora da provação, e então a gente começa a desenvolver uma vida de oração, ou alguns períodos de oração. E como nós costumamos dizer, a gente diz assim: poxa, o diabo se levantou, a guerra está travada, a batalha está travada, então eu preciso me colocar em oração.
E na verdade o que Jesus ensina ele vem construindo o seu ministério, a sua vida, a partir da oração. A oração para Jesus não eu quero deixar isso bem claro, não é só algo em que ele vai colocar diante de Deus na sua necessidade. A oração para Jesus não é um motivo para que o Pai o livre ou qualquer outra coisa do tipo. A oração no ministério e na vida de Jesus. E por que é que você acha que a Bíblia diz que ele dormia na tempestade, irmão? Por que é que você acha que havia tanta calmaria em Jesus? Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que tinha o costume de falar com Deus. Nós nos acostumamos a orar a partir da hora que as coisas apertam. Nós costumamos a levantar e a subir para o monte, a fazer vigília, a jejuar, a se tornar um super crente quando as coisas apertam. Quando a hora mais escura, mais dolorosa da nossa vida aparece. E aí vem Jesus e chama os seus discípulos e diz assim: olha, vamos comigo ali orar um pouco. E há um dos escritores do Evangelho que diz: porque a minha alma está profundamente abatida, triste até a morte. E a Bíblia vai dizer que a tal ponto de ele suar sangue. Só que você sabe a história, ele chama os seus discípulos e eles não suportam. Isso eu falo daqui a pouco. Jesus ainda falando, aparece Judas e uma grande multidão. Uma multidão que está junto com ele. E eu acho interessante, a primeira verdade é que a gente observa a vida de Judas e sabe, o próprio Jesus, a própria Escritura o chama de filho da perdição. Jesus fala com ele: Judas, o que você tem que fazer, faz logo. E sabe o que mexe comigo? É o fato de que sozinho Judas não opera o seu plano. Sozinho Judas não consegue fazer aquilo que ele foi pago para fazer. Todo Judas precisa de uma multidão para agir. Todo Judas precisa do apoio de alguém para colocar em prática aquilo que ele planejou. E por isso Paulo vai dizer: na noite em que ele foi traído. Porque Judas precisa da noite para colocar em prática aquilo que ele planejou durante o dia. Por isso a Bíblia diz que os filhos do reino são do dia, são da luz. Tudo aquilo que está em trevas não provém de Deus. E Judas precisa da noite para trair. E não só da noite, ele precisa de alguém que o apoie, uma multidão para fazer aquilo que ele lhe propôs a fazer. Quando ele chega diante de Jesus, sabe o que mexe comigo? O texto diz: quem é Judas? Um dos 12. Isso aqui é muito pesado. Porque nominalmente ele é um dos 12. Ele faz parte do colégio apostólico de Jesus. Ele faz parte dos discípulos de Jesus. Mas o fato de ser um dos 12, a sua atitude a partir de então não combina com um discípulo de Jesus. O caráter de Judas é um caráter traidor. O caráter de Judas é de cumprir aquilo que ele foi pago para fazer. Mesmo a Bíblia dizendo, ele faz parte de um dos 12. Judas era o cara que andava com o Senhor. E eu fiquei pensando nessa tarde, nós precisamos ter a consciência de que a nossa função, o nosso chamado, e ele foi chamado como os outros 11 discípulos, da mesma maneira.
Do mesmo jeito que chamaram os outros, que Jesus chamou os outros discípulos, chamou a Judas. Mas o fato de ser chamado, de ter uma função, de andar com Jesus, de aprender com Jesus, de ir aos cultos de Jesus, não fez com que o caráter de Judas fosse transformado. Não é a sua função, não é o seu chamado, não é a unção que você recebeu que te transforma, irmão. Existem homens e mulheres que vão frequentar os cultos com a palavra de Jesus, vão andar com Jesus, nominalmente vão ser tratados como discípulos de Jesus, mas o seu caráter não foi transformado. A evidência de um caráter transformado não é a sua função, não é o seu chamado, é a conversão. E Jesus um dia disse assim: vocês querem saber quem são os meus discípulos de verdade? João 8,31. Disse-lhe Jesus aos judeus que estavam crendo nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão os meus discípulos de verdade. Quem é discípulo, pastor? Quem canta? Não, quem permanece na palavra. Quem é discípulo? Quem o óleo caiu na cabeça dele? Não, quem permanece na palavra. O verdadeiro discípulo vive a sua vida em obediência a Deus, tem o seu caráter transformado. Então nós precisamos entender, ser chamado de um dos 12 não basta. Nós carregarmos o nosso título de cristão, de evangélico, de gospel, ou seja lá o que for, não basta. Vou dizer para você, frequentar uma religião, frequentar uma igreja evangélica, frequentar um culto também não basta. Se você não permanece na palavra, não adianta. Se você não obedece àquilo que o Senhor diz, possivelmente você será como Judas, será tratado como um dos 12, como um dos discípulos, mas o seu caráter não será transformado. A sua vida vai permanecer a mesma. Por que tem pessoas que entram ano e saem ano na igreja, e você olha e ela pratica exatamente as mesmas coisas? Ela vive exatamente do mesmo jeito. Ela permanece exatamente na mesma sujeirinha de sempre. Por quê? Porque ela ainda, como Jesus disse, não permanece na palavra. E a palavra é que nos transforma, irmão. É a palavra que mostra para você onde está o seu erro. Por isso não adianta eu pegar a Bíblia e querer fazer com que o outro viva nela, se eu não tenho capacidade de obedecer e permanecer. Eu não posso usar a Bíblia e dizer: senhora, está vendo aqui? Está escrito. Você não pratica, você não faz. É problemático demais carregar o nome de discípulo e não viver como um. É problemático demais ter um chamado de um discípulo e não ter o caráter de um. É problemático demais ter a unção de um discípulo e não ter a conversão de um discípulo. É problemático demais caminhar com Jesus a vida inteira e não ser transformado por Ele. E a culpa não é dele, irmão. Somos nós que não nos permitimos e nos tornamos exatamente assim. A gente faz parte de grupo, como Judas fazia parte dos 12. A gente faz parte do louvor, do diaconato, das obras sociais, das mídias. E se nós não permanecermos na palavra, permaneceremos do mesmo jeito. E Jesus olha para ele e diz assim: Judas, ô amigo, a que vieste? Judas, faz o que você tem que fazer logo. E sabe o que é mais difícil? É a capacidade que ele tem de transformar algo tão precioso em tão podre. É a capacidade que Judas tem de fazer de um gesto de amor e carinho um símbolo de traição.
é a capacidade que Judas tem de transformar algo tão afetuoso, aquilo que nós conhecemos e que o mundo inteiro conhece, um símbolo de traição. Qualquer pessoa que você perguntar vai saber o símbolo que Judas usou. E sabe o que mexe comigo? É que esse acesso, essa proximidade, me ensina muita coisa. Sabe, as pessoas mais próximas a você são as que têm a maior capacidade de ferir você. As pessoas que estão mais próximas, quanto maior o nível de relacionamento, quanto maior o nível de proximidade, é muito mais fácil ferir o outro. Judas caminhava com Jesus dia e noite. E por isso, o Salmo 55 diz: se eu fosse ofendido por um inimigo, certamente eu teria como me defender. Mas a minha ofensa não veio de um inimigo, veio de você, meu amigo leal, meu fiel companheiro. E a NVI traduz amigo íntimo. Toda proximidade vai revelar os seus defeitos. Toda proximidade, quanto mais próximo você é de alguém, certamente você tem a capacidade de feri-la e ela também. Agora, é bem verdade que se Judas tem a capacidade de trair, Jesus não faz isso. Porque eu entendo que a frustração, a dor de ser traído para Jesus foi terrível. Era querendo ou não um amigo, e ele chama Judas de amigo. Mas Jesus não se transforma em um traidor por ser traído. O grande problema é, as pessoas hoje em dia, porque uma vez foram magoadas, feridas, maltratadas, e talvez até no contexto da igreja, elas se transformam em alguém amargo. Porque um pastor feriu, nenhum pastor presta. Porque um relacionamento foi frustrado e errado, ela não se abre para mais ninguém. E aí vem aquela famosa frase: homem nenhum presta. Porque talvez em um determinado momento da sua vida, um amigo próximo, que era íntimo, a traiu, a feriu, a machucou, ninguém mais presta. As nossas dores não podem se transformar numa arma de ataque. Jesus teve um traidor, mas ele não se tornou um. Jesus teve um homem que com certeza lhe feriu profundamente, mas ele não fez isso. Como é que você lida? Como é que você trata as suas feridas? Enquanto Judas tinha estabelecido a traição, enquanto Judas estabeleceu tudo aquilo bem arquitetado, bem planejado, Jesus não muda o seu caráter, Jesus não muda o seu jeito de agir com ele, mesmo sabendo o que ele faria. Na essência de Jesus estava o amor. Na essência de Jesus estava a misericórdia. Pensa o que é isso? Eu sei que ele vai me trair, mas eu decidi amá-lo. Eu sei que o beijo que ele vai me dar não é afetuoso, mas eu tenho capacidade de chamar ele de amigo. E talvez em algum momento da sua vida eu esteja dizendo isso para você. Foi ferido, machucado, traído. Não se torne amargo, irmão. Não abandone o amor, a misericórdia.
porque alguém não foi tão leal com você. Porque talvez quem você esperava não lhe deu aquilo que você pensava que merecia. E eu sei que teoricamente isso é muito bonito de falar e talvez na prática seja difícil. Mas Jesus deixou bem claro. Jesus ensinou o que de fato é perdoar antes mesmo de ser traído. O que é amar mesmo sendo traído. Ele olha para Judas e diz para ele: amigo, faz o que você tem que fazer. Quando eles estão para prender Jesus, se levanta o defensor. O traidor já agiu. E aí, o texto de Lucas não diz, mas se não me falha a memória, o Evangelho de João narra. Eles perguntam a Jesus: a hora de usar a espada é agora? A gente pode ferir eles. É agora, Jesus, que começa o episódio sangrento da sua história. E a Bíblia diz que é Pedro, vocês conhecem a história, que corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Jesus chamou seus discípulos à oração e eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo para vocês: a oração para Jesus não funcionava como um método na hora da sua adversidade. Não era isso. E aí, o fato de os seus discípulos estarem dormindo, quando deveriam orar, altera a percepção deles dentro daquele ambiente. A hora mais difícil se aproximava. Aquela hora específica não era a hora de dormir, era a hora de vigiar, era a hora de orar. E aí vem Pedro, totalmente fora, desapercebido, e talvez até um pouco cambaleando ainda, porque acabaram de acordar, sem percepção alguma, tem a capacidade de decepar a orelha de Malco. Ai, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou ser tão simples, que o meu espírito está borbulhando aqui. Que falta faz uma vida de oração? Que falta faz a um discípulo de Jesus não perceber a importância que há em estar em oração? Porque Pedro dormia enquanto deveria orar. Levanta a espada. Porque é que muitos de nós estamos falhando nas nossas ações? Porque é que muitos de nós estamos escolhendo as armas erradas? E sabe o que é interessante? Que há poucos versículos acima, Jesus diz para eles assim: se vocês, lembram que eu disse para vocês que quando os enviassem, vocês não precisariam levar bolsa, alforje, nem espada, nem nada? Lembra, Jesus? Pois é. Pois agora eu digo para vocês:
levem com vocês as suas bolsas, os seus alforjes, e se vocês não têm espada, comprem uma. Irmão, há poucos versículos Jesus acabou de dizer: comprem uma espada. E agora perguntam para ele assim: a gente pode usar a espada? O que é que ele fala? Não. Por que é que Jesus está dizendo para os seus discípulos: comprem uma espada, mas não é hora de usar? Para que é que nós vamos comprar uma espada, Jesus, se na hora que a gente precisa usar a espada, não vai valer de nada? Sabe qual que é o nosso problema? É que a oração, ela sempre vai te dar a direção precisa. A oração sempre vai te conectar ao ambiente que você está vivendo. E sabe o que nos falta? Percepção. Eles tinham espada, mas aquela não era arma para aquele momento. A espada serviria humanamente, mas não era aquilo que eles necessitavam naquele instante. E aí você talvez não entende, essa palavra é muito diretiva. Por que é que a guerra na sua casa aumentou esses dias? Por que é que a guerra na sua empresa aumentou esses dias? Por quê, pastor? Porque quem não ora não vai saber como agir. Quem não ora vai usar as armas erradas. O problema não é carregar uma espada. Jesus estava sinalizando isso para Pedro. Só que aquele momento não era aquela arma. E o que nos falta? Uma vida de oração. Para que a nossa percepção no ambiente que a gente está não seja alterada. Para que você não queira levantar espada quando na verdade você deveria ter orado antes. E é difícil entender por quê? Porque a gente está vivendo longe do ambiente que deveríamos viver. E sabe o que é pior? É que como Pedro a gente tem a capacidade de, na tentativa de defender Jesus, ferir o outro. A intenção de Pedro era boa. Jesus, deixa com a gente, ninguém vai pôr a mão no Senhor aqui, ninguém vai te prender, Jesus. Não, nós te defendemos, somos seus amigos. Se preciso for, a gente mata esse povo todo. E o nosso problema é esse. Nos falta oração, obviamente nos falta percepção. E levantando as armas erradas, a gente está ferindo pessoas. E aí você dentro da sua casa, não percebe que o problema não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho. A gente não entendeu ainda a arma que a gente vai usar. E vem Paulo em Efésios capítulo 6 e diz: olha, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é nessa região, não, Paulo, não. A nossa batalha é onde? Contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A guerra não é aqui. Irmão, e não dá para guerrear uma batalha espiritual com guerras humanas. Não dá. Com armas humanas não funciona. Não adianta ofender, não adianta gritar. Não vai funcionar, irmão. Por isso, eu quero dizer isso essa noite, Deus está nos ensinando ao quê? Não abandone a sua vida de oração. Não são dias de nós estarmos adormecidos. Não são dias de nós passarmos o tempo que deveríamos passar em oração com qualquer outra coisa. Por quê? Porque se você está
no ambiente certo, no ambiente da guerra, no ambiente da dor, mas com a sua percepção errada, irmão. Eu conversava com um pastor amigo e ele me disse isso. Nós somos uma geração que não entende o tempo que a gente vive. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nós estamos desalinhados com a realidade. Nós estamos desalinhados com aquilo que o Senhor nesses dias está fazendo. A nossa preocupação não é aquilo que o Senhor está fazendo. Crentes desapercebidos, crentes usando armas erradas, em momentos errados. Pastor, mas a intenção era boa, mas a maneira de agir não. A intenção era louvável, mas a maneira de agir, o momento de agir não era aquele. Por quê? Porque nós estamos adormecidos. A gente vem para um ambiente como esse, para um culto como esse, abastecer a nossa vida espiritual, receber palavras diretivas, para caminhar no decorrer da semana, e a gente não entende, não compreende a guerra que a gente entrou e que a gente está. Desapercebidos, adormecidos. E o problema é, vamos ferindo pessoas em nome da nossa religião, da nossa crença. Por quê? Porque não sabemos agir. Não sabemos como agir, o momento em que agir. Aí Jesus olha e diz assim: basta, Pedro, coloca a sua espada aí, porque aquele que desembanha a sua espada e se utiliza dela, por ela ele vai morrer. Aí Jesus olha, aquela cena terrível, olha para Malco, coloca a orelha no lugar. Sabe, a função de Malco ali, irmão, é prender Jesus. Ele está junto com o traidor. Ele está a serviço do império. Sabe, e Jesus, ele não olha para eles e diz assim: aqui, eu não vou me entregar. E há uma tradução, na verdade há um dos evangelhos que diz que quando Jesus estende a mão, eles caem todos pelo chão. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: se eu quisesse, eu pediria ao Pai que enviaria aqui anjos e mais anjos. Nem a sua espada você não precisaria usar. Mas Jesus simplesmente se entrega, sem qualquer tentativa de fuga. Jesus sabia que aquele era o momento dele ser entregue. Jesus sabia que aquele era o momento do Filho do Homem ser traído. A reação dele não é levantar os seus discípulos para a guerra. A reação dele não é dizer: Pai, por que é que o Senhor permite que isso esteja acontecendo comigo? A reação dele não é dizer: poxa, mas eu sou um cara tão bom.
Eu sou um homem tão fiel a Deus, por que é que Deus permite que isso aconteça comigo? Por que é, Pai, que o Senhor está permitindo a traição, a prisão? Não há uma rota de fuga para Jesus ali. Ele não estabelece isso. E sabe o que eu tenho entendido, irmão? A reação que você tem na hora da dor, na hora da provação, é isso que revela a sua vida de oração. Os discípulos, por não orarem quando deveriam, levantaram espadas. Jesus orou, e a oração fez com que Jesus não tivesse o menor temor ou medo de se entregar. As nossas reações àquilo que nós vivemos é que está dizendo para nós. E a minha pergunta é: como é que você tem reagido? Como andam as suas reações? Isso está sinalizando se no tempo que você deveria orar, você estava orando ou dormindo. Por quê, pastor? Porque a oração, ela vai te alinhar à missão de Deus na sua vida. E a missão de Deus para Jesus era o quê? A cruz. E para que ele fosse crucificado, ele precisaria ser preso. E aqueles que não oraram, não entenderam que a prisão de Jesus fazia parte do propósito, da missão de Deus. Quem não estava em oração não tinha entendido ainda. Jesus, vamos te defender. Ele diz: defender do quê? Ô Pedrão, você ainda não entendeu que eu tenho que ser preso? Basta. Essa não é hora de levantar a espada, essa é hora de se entregar. Mas é Jesus. E talvez você diga assim: poxa, pastor, mas eu não merecia isso. Não era isso que eu esperava. Não era esse momento que eu queria. Irmão, eu posso dizer para você, tem hora que a oração não vai ser para você um caminho de livramento. Orar nem sempre é trazer Deus para livrar você, porque não livrou Jesus. Tem horas que a gente ora dizendo assim: Deus, me livra dessa peleja. E talvez como Pedro a gente até tente se auto-livrar da guerra, da provação, da dor, da cruz. A gente olha para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu eu viver isso? E aí os mais espirituais vão olhar e dizer: Senhor, eu sou fiel, eu sou teu servo. Senhor, eu vou na tua casa 3 vezes por semana, sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, Senhor. Por que o Senhor me permitiu ou está me permitindo viver isso? Deus, eu não merecia, não fazia parte do meu propósito, do meu plano viver isso. Por quê? Porque a gente acha que oração, a gente acha que orar a Deus, falar com Deus, é atestado de Deus cumprir a nossa vontade. A gente acha que o fato simples de nós orarmos é dizer: Deus vai fazer como eu espero, Deus vai fazer como eu acredito. Quem é que te disse isso? Quem é que disse para você que só porque você orou? Jesus também orou e foi para a cruz. Jesus também orou e foi traído. Ele também orou, está
estava lá. O Getsemane era terrível para ele. O peso era terrível. Mas por isso ele disse ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. E o Pai não o livrou. E quem sabe talvez você não esteja orando e esperando que Deus dê para você um livramento. E Ele está dizendo: não vou te livrar. Não, a guerra não vai abaixar. Não, a poeira não vai cessar. Não espere que eu faça o que você está esperando ou imaginando. Ah, Deus, mas eu orei ao Senhor, eu orei com fé. Eu orei acreditando no que o Senhor faria. E tem momentos que Deus não vai livrar a gente. E por que é que Deus faz isso, pastor? Porque se Ele não aliviar o peso, Ele reforça a sua estrutura. Se a guerra não diminuiu, fique tranquilo, Ele está fortalecendo você. Se o escape ainda não chegou, fica tranquilo, Deus está fortalecendo você nessa guerra. Pastor, mas eu vou ser traído, preso, abandonado, caluniado, pode ser o que for. Quando Deus não alivia o peso, é a estrutura que Ele está reforçando. Sabe o que Ele está dizendo para a gente? Você aguenta mais um pouco. Você suporta mais um pouco. Por quê, pastor? Porque Ele sabe que quando você não suportar, Ele entra com o escape. A hora que ficar pesado demais o fardo, fica tranquilo. Mas existem coisas que você vai passar. Existem abandonos que vão chegar na sua vida. A hora da dor, Deus não vai te isentar dela. E eu sinto Deus dizendo para nós essa noite: fica tranquilo, eu estou mexendo na sua estrutura. Se a guerra não cessou, meu irmão, seus ombros estão sendo fortalecidos. Se a poeira não abaixou, se as coisas não ficaram como você imaginava, fica tranquilo. É você que Deus está fortalecendo. Pastor, eu não aguento mais. Quem é que disse isso para você? Pastor, eu não suporto mais. Quem é que disse isso para você? Se Deus está permitindo a provação chegar, se Deus está permitindo a traição acontecer, a dor acontecer, fique tranquilo. Tudo tem um tempo nessa vida. E eu amo a Bíblia porque até a dor tem um propósito. O que vai fluir de você na hora da provação? O que vai fluir de você na hora da provação? Jesus curou o homem que estava pronto para lhe prender. Se fosse qualquer um de nós, possivelmente a gente diria para Pedro assim: parabéns, Pedro. Arranca não só a orelha, arranca a cabeça, dá uma direita. Mas Jesus não. Ele põe no lugar a orelha de quem foi prender ele. Porque enquanto Pedro naquele momento tinha só uma espada para levantar, Jesus naquele momento tinha a capacidade para curar um homem. O que fluiu de Pedro na hora da provação foi levantar uma espada e tentar defender Jesus. O que fluiu de Jesus na hora da provação foi cura, foi misericórdia. E a pergunta é: o que vai fluir de você nessa hora?
O que é que você tem para apresentar a alguém na hora da sua dor? Como você vai reagir ao que acontece à sua volta, ao seu ambiente do Getsemane? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Você já parou para pensar o que é curar? Quem veio para te trair, te prender? Comece a observar as suas reações. Elas estão sinalizando para você se a sua vida de oração está como deveria estar. Agir muitas vezes é fácil, reagir é difícil. A ação de Judas é traição, a reação de Jesus é chamá-lo de amigo. A ação de Pedro é levantar uma espada, a reação de Jesus é curar, é colocar uma orelha no lugar. E tudo por quê, pastor? Porque no verso 41, Jesus estava orando. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu quero orar com você agora. E eu gostaria que você permitisse o Espírito sinalizar no seu espírito essa noite. Pergunta para Ele: Espírito Santo, como têm sido as minhas reações? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Peça a Ele: sonda o meu coração agora, Espírito Santo. Quem sabe como Pedro você não ter levantado espadas demais. E tudo porque você tem orado pouco, falado pouco com o seu Senhor. Quem sabe nesses dias Deus não precisa clarear para você a maneira como você tem vivido e o que tem fluído de dentro de você, ao ambiente que você está, às pessoas que estão à sua volta. Quem sabe as suas reações não estão dizendo para você que você adormeceu e não percebeu. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor. Ensina-nos a ser como o Senhor é. Pai, que nesses dias de dor, de adversidade, de dificuldade, que flua de nós, que as nossas reações sejam as Tuas. Que nós amemos, sejamos misericordiosos. Não nos deixa adormecer enquanto deveríamos orar. Não nos deixe levantar espadas quando deveríamos perceber que muitas vezes isso faz parte do propósito e da missão do Senhor. Espírito Santo, sonde a nossa mente, o nosso coração. Revela para nós como nós estamos, Senhor. Revela para nós como nós estamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.